da minha carreira, fim de tudo, mas um filho que eu pari, quem assistiu o podcast de ontem vai entender a referência, tá? Hoje o convidado especial do nosso podcast é você. É exatamente você. Hoje a gente vai bater um papo pra gente poder se conhecer, pra gente poder quebrar o clima, entendeu? Já que esse é nosso primeiro momento aqui, nosso primeiro contato mais íntimo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas notícias que saíram nos últimos dias. Trouxe uma notícia um pouco mais regional e trouxe uma notícia super badalada. Sim, nós vamos falar de Virgínia, né? Porque a gente não pode perder a oportunidade de trazer visibilidade para o nosso podcast. A gente vai falar da rainha do marketing. E é isso, acho que a gente já pode começar a ir para a primeira pauta, porque aqui a gente não vai perder muito tempo, né? Porque tempo é dinheiro, a gente sabe disso, né? No marketing a gente sabe e vive isso. Então, bora, minha equipe, partir para a primeira pauta. Vamos lá. Hoje aqui vai ser tudo liberado, tá? Então, quem tá aqui, tá cheio de gente aqui, tá, gente? Eu não tô sozinha, não. Podem falar comigo, podem interagir. Mande perguntas aqui no bate-papo, que eu vou acompanhar aqui também, tá? Então, eu vou estar de olho no celular, vou estar de olho na câmera, vou estar de olho em tudo que vai estar acontecendo. Não esquece de sentar o dedo no like, pelo amor de Deus, tá? Vai me ajudar demais. E no final eu quero saber, eu quero que vocês deixem nos comentários qual foi a opinião de vocês com relação a essas duas pautas que eu trouxe aqui hoje pra gente poder debater, pra gente poder botar o papo em dia. Tá na tela, produção, primeira pauta? Vamos lá. Me mandaram essa semana uma vaga de emprego e me perguntaram se eu teria coragem de me inscrever para essa vaga de emprego, né, gente? E aí a descrição da vaga era vendedora blogueira. E aí eu fui olhar as funções, porque eu sou uma pessoa curiosa, né? Óbvio, eu fui olhar. Eu vou olhar aqui as funções que na televisão eu não consigo enxergar, mas eu olho aqui do celular. Não tem problema. Vamos lá. Era realizar vendas online, né? As funções, olha, já começa aí. Realizar vendas online, produzir e postar stories diariamente no Instagram da empresa, fazer atendimento via WhatsApp e Instagram, participar da criação de conteúdo para a loja, ter boa oratória e comunicação clara para se conectar com os clientes, ser comunicativa, simpática e criativa, ter facilidade com gravar stories e aparecer em frente às câmeras e gostar de rede social. Eu quero saber já de vocês e das pessoas que estão aqui, você se candidataria a essa vaga, gente? Para me candidatar, eu me candidataria se eu fosse contratada como a social media da empresa ou como a agência de marketing que eu tenho, aí eu iria. Porque, sim, tudo isso aqui, eles pegaram a função de 3 coisas: vendedor, blogueiro, influenciador, enfim, e produtor de conteúdo, social media, agência de marketing. Eles pediram tudo isso em uma vaga só. Será que o salário era dobrado? Mas enfim, né? Alguns pontos que eu trouxe aqui pra gente poder desenvolver com relação a essa vaga, tá? A empresa é do cara, ele faz lá com a empresa dele o que ele quiser. Mas enfim, a gente precisa quebrar algumas barreiras aqui. Até por isso que eu quis bater esse papo unicamente, exclusivamente com vocês, porque a gente vai quebrando alguns mitos para quando vierem as pessoas aqui, vocês meio que já saberem, entendeu? Já tá todo mundo já bem conectado ali e ligado nas coisas. Existe uma grande diferença entre vender, produzir conteúdo e influenciar, tá? Eu vi que eles colocaram atendimento WhatsApp, Instagram. É bem a parte comercial mesmo da empresa, né? Isso é uma função, a pessoa ela tem que saber fazer toda a parte do atendimento, principalmente o atendimento online, porque sim, é diferente do atendimento presencial, então a pessoa ela precisaria entender de vendas, a pessoa teria que ter uma certa influência, né? Ela deveria começar a influenciar ali através do Instagram da empresa, que é um outro serviço, e toda a questão de produção de conteúdo, criar calendário, produção de stories, tudo isso, gente, quem faz é um social media, tá? E quando eu me deparei com essa vaga, primeiro que você acaba desvalorizando todas as profissões ali citadas, né? Do vendedor, do influencer e do social media ou da agência de marketing, enfim. Eu acho que esse é o grande problema. Cada um tem sua empresa e cada um vai fazer dentro da sua empresa o que quiser. Mas, assim, 3 funções para poder cobrir provavelmente um salário mínimo com CLT. No máximo que a pessoa vai ter o transporte para ela poder se deslocar da casa dela até o local da loja ali para poder fazer tudo. Fora, gente, que assim, ele provavelmente, esses conteúdos, eles serão editados, esses conteúdos, eles serão roteirizados, esses conteúdos vão ter legendas, vão passar por legendas, então assim,
Gente, a pessoa tem que ter um conhecimento de marketing. A pessoa tem que ter um conhecimento de venda, de marketing e venda, porque são duas coisas diferentes, tá? Marketing é uma coisa, venda é outra. Há um conhecimento amplo para poder. E aí, no final, eu tenho certeza que esse empresário, ele ainda vai questionar a falta de resultado. Porque, na verdade, não é só a produção de conteúdo que faz vender. Existem estratégias por trás, tanto da parte do marketing, quanto da parte da produção de conteúdo. E, no final das contas, quando essa pessoa não entregar resultados, que é a venda que ele quer, o que é que ele iria fazer com essa pessoa? Vai demitir e contratar outra? Provavelmente, né? Porque quando a gente não entrega resultado, a gente vai ser substituído. Porque a gente precisa entregar algo minimamente ali legal. Se a loja tiver um diferencial, que geralmente é preço, a loja vai conseguir vender no automático, porque rede social, ela é baseada em preço, tá? Quem vende produto físico precisa se ligar disso. As suas publicações, toda a sua história de marketing, ela tem que ser feita e pautada dentro de um carro-chefe da empresa, ou de produtos que sejam mais baratos para que você coloque estratégia de vendas e você consiga aumentar o ticket desse cliente que está vindo até você. Então, nossa, falei horrores, tudo de uma talagada só. Então, assim, eu tenho certeza que essa pessoa, além de ganhar o salário mínimo, né, trabalhar em regime CLT, ela ainda não vai entregar resultados. Não estou já julgando, não estou julgando, mas já julgando. Ela ainda não vai entregar resultado e, no final das contas, ela vai ser cobrada por esse não resultado, entendeu? Então, assim, Nossa, é uma falta de respeito, acho que com todos os profissionais envolvidos em tudo isso, porque assim, eu tô falando vendas, marketing, influência como 3 pilares, mas dentro de cada um ponto desse aí, existem pequenos serviços que são feitos e que existem profissionais naquilo ali, daquela área. Carolina botou aqui, desvalorização é pouco, é falta de respeito, enfim, é algo que eu não sei nem, eu não sei nem o que dizer no final das contas. Mas eu quero saber de você, se você se candidataria, me diga aí, Carolina, que tá aqui, já tá comentando, se você se candidataria a essa vaga. Porque assim, quando eu vi, eu falei, vou chamar, né, vou prospectar. Mas depois eu parei para poder analisar se valeria a pena fazer essa prospecção. Até porque o que ele quer eu não vou conseguir ofertar, porque o meu foco é marketing. Né? Carol botou aí, não, 1000 vezes. Exatamente. Tá? Então me diz aí, você aceitaria essa vaga? Ou se vocês já viram algo parecido, tá? E aí, é isso. A vaga misteriosa, né? É aquilo, né? Porque o salário a gente não sabe, é a vaga misteriosa. Ai, Jesus amado, mas vamos lá. A segunda pauta é interessante. Antes de colocar a produção, eu quero falar uma coisa aqui, tá? Pros haters de Virgínia, eu preciso falar. Ela é foda no que ela faz. Desculpa falar. Inclusive, fiz até propaganda dela antes de vir pra aqui. Tô usando o e-pink, sim, tanto na face quanto no cheiro. Então, assim, eu sou cadelinha dela, eu costumo dizer, porque o trabalho dela é muito bom. Ultimamente tá meio chato por conta de tantas polêmicas, mas o trabalho dela enquanto influenciadora é maravilhoso. Ela é a maior influenciadora do país, e isso você não pode negar. E qualquer pessoa que fala o nome dela, essa pessoa ela vai trazer audiência para si. E é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. É uma estratégia de marketing. Eu simplesmente pegar um corte falando de Virgínia e depois soltar nas minhas redes sociais e trazer a audiência que o nome Virgínia traz para mim. Mas vamos entrar agora na pauta, tá? É a segunda pauta da noite. Vamos lá. O Ministério Público, essa semana, né, entrou com um processo, iniciou um processo, enfim, pedindo que a WePink, que é a marca da Virgínia, suspendessem as lives que ela e a marca dela produzem ali dentro do perfil dela, principalmente dentro do perfil dela, dentro do perfil da WePink. Vamos lá. Esse método de vendas, porque isso é um método de venda, isso daí não é marketing. Esse método de venda é um dos principais e melhores métodos de se vender de forma online, principalmente para quem vende produto físico. Talvez o dono da empresa que estava contratando a vendedora blogueira não saiba disso, mas eu já tô deixando aqui essa dica para ele, caso ele esteja assistindo, né? A melhor forma de se vender, principalmente para quem tem produto físico, se chama live shop. Qual é o lance da live shop? É uma live onde a pessoa vai abrir ali as redes sociais e ela vai fazer anúncio dos seus produtos, vai divulgar os seus produtos. A gente sabe que o carro-chefe da WePink não são necessariamente os produtos, são os preços dos produtos, né? Que ela utiliza aquela
meio que uma venda casada, não vou dizer que é uma venda casada, porque também não pode, é crime venda casada, mas seria com aqueles combos promocionais, onde você, ao invés de pagar, por exemplo, R$ 200 na base polêmica, você pagaria apenas 50 e poucos reais, 60 e poucos reais, se você levasse algum outro produto dela junto. Não estou usando a base dela não, tá? Estou usando o Serum. Então, qual é o lance da Live Shop? O lance é o seguinte: quando você quer queimar estoque, quando você tem muita peça parada dentro da sua loja, você faz uma live com promoções, anuncia inclusive as promoções, a chamada para atrair as pessoas tem que ser as promoções. Outra estratégia que elas utilizam também são aqueles sorteios, sorteio iPhone. Se eu não me engano, acho que a última agora, que foi de alguma festa comemorativa, elas sortearam um carro. Então, tudo isso faz você ficar presa ali na live. Existem outras formas também. Você pode fazer brincadeiras. Eu sempre trago como exemplo, gente. É só vocês lembrarem do programa do Gugu que passava aos domingos. Que era aquele negócio tipo caça ao tesouro. O Gugu ligava pra casa da pessoa e falava, pega aí agora e pegue um café aberto para você ganhar tal coisa. Aí as pessoas saíam correndo dentro de casa, se matando para poder pegar. Então, é uma estratégia também, é uma estratégia de marketing para poder fazer com que as pessoas fiquem presas ali dentro da sua live shop. E aí eles também utilizavam. Mas qual é o grande lance? Eles vendiam e eles vendem produtos em excesso. Quando isso aconteceu, qual foi o lance ali? Existe, na verdade, uma logística muito complicada de se entregar a quantidade de vendas que são feitas ali. No dia a dia, eles vendem bem, mas com certeza não é a quantidade de vendas de uma live, né? Eles vendem milhões em uma live. Então, existe todo um processo, tanto de fabricação dos produtos, quanto de embalar, botar no correio, chegar até você. É muito complexo, é uma logística muito grande, muitas vezes muito cara e que não vale a pena, porque aí você perderia o lucro que você fez ali. Então, com isso, o que é que acontece? Demora na entrega dos produtos, principalmente demora, e foi isso que eles estão sendo processados aí, né? Devido a grandes reclamações depois das últimas lives, da demora de entrega do produto. Mas eu também já vi em algumas páginas de fofoca dessas, que durante as lives, o sócio dela, que é aquele fortão que eu esqueci o nome agora, ele avisa, inclusive, isso, que durante a live, que realmente os produtos eles vão demorar um pouco mais, até porque a logística é diferente. É só lembrar que eles vendem milhões em uma live, porque às vezes eles fazem 18 horas, 19 horas de live. Eles vendem milhões, e aí imagine você entregar milhões, porque são produtos que são baratos. Então pensa, a unidade de produto que precisa ser produzido, embalado, colocado no correio para poder ser entregue e você receber na sua casa. É uma logística, assim, gigantesca. Não estou defendendo, eu estou explicando o que acontece por trás dos bastidores, que com certeza é isso, tá? Não estou dizendo que está errado, até porque, por exemplo, eu, Ravena, nunca tive problema e olha que a gente mora no cu do mundo, né? A gente não mora em um lugar perto. Mas eu nunca tive problemas. Meus produtos, inclusive, chegam antes da data ali, graças a Deus. Deixa eu olhar aqui rapidinho. É tipo a antiga Polishop. Colocaram aqui nos comentários. Eu não sei, gente. Eu não assistia Polishop, não. Polishop ficava vendendo produtos na televisão. Na televisão, o canal da Polishop. Isso. Entendi agora o canal da Polishop. É tipo... Só que é no Instagram. Entendeu? É uma live no Instagram, onde essa live de oferta o tempo todo. Então, é tipo o canal da Polishop. Então, qual é o lance, gente? O que vocês precisam entender é, Virgínia chama polêmica pra si, pra que o nome dela esteja em alta. Vocês há de convir. Nos últimos 15 dias, qual é a pessoa mais influente dentro das redes sociais? Virgínia. Você pode abrir qualquer página de fofoca, o nome que está em alta é Virgínia. Não tem, desculpa, não tem pra onde correr. Ela é a dominadora ali de saber traçar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se ela fez essa estratégia, mas eu imagino que sim. A gente tá chegando no carnaval, as musas do carnaval estão sendo anunciadas, e chega o primeiro grande ensaio da Grande Rio, onde Virgínia se apresenta. Do nada, Virgínia aparece sambando horrorosamente. Vira meme, explode, etc. Só que vocês não conseguem entender o lance. Qual é a grande produção de conteúdo nas redes sociais nesse período? É Inimigas do Samba. Não sei se vocês já viram esse tipo de conteúdo, que são as pessoas que produzem conteúdo analisando o samba, principalmente das famosas. E aí eles colocam esse nome, Inimigas do Samba, porque geralmente as mulheres não dançam bem. E esses conteúdos viralizam, que são as mulheres sambando ali um pouco deficitário.
E aí, o que foi que aconteceu? Na primeira apresentação de Virgínia, ela simplesmente chegou, gente, e sambou horrorosamente. Virou meme, teve aquela agachadinha que virou trend no Instagram. E aí, milagrosamente, na segunda vez que ela aparece sambando, ela já está sambando maravilhosamente bem. No ensaio que teve essa semana, ela está sambando melhor ainda. Foi do nada que ela aprendeu a sambar? Do nada, simplesmente do nada a mulher aprendeu a sambar. Não, gente, não é do nada. Talvez seja uma estratégia para poder fazer com que o nome dela continue em alta. Até porque sempre depois de um ensaio, pode observar, sempre depois do ensaio, ou tem o lançamento de um perfume novo, ou vai ter uma live shop, que se eu não me engano, teve essa live shop. Quando ela volta de Madrid, teve uma live shop, que eu acho que foi essa a problemática que deu, que surgiu essas reclamações. Por quê? Porque vocês acham que toda aquela agonia que se tornou, gente, virou conteúdo novamente nas redes sociais. As pessoas se fazendo de Vini Júnior, e aí botavam outra pessoa gravando o vídeo como se fosse Virgínia, e aí ela gravando, aí aparecia, tipo, Vini Júnior se escondendo embaixo da mesa, se escondendo embaixo da cama, se escondendo no próprio banheiro. Gente, vocês acham que tudo isso não é normal? Vocês acham que não é normal? A mesma forma, não estou defendendo. Mas você acha que aquela mulher mandar aquelas conversas que estava tendo com o Vini Júnior para Léo Dias também não foi estratégico da mulher? Para ela de repente ser conhecida? Porque ela poderia, se ela já estava conversando com o Vini Júnior desde março, por que ela nunca entregou? Esperou exatamente agora a Virgínia aparecer para ela poder mandar aquelas conversas para Léo Dias. Outra coisa, gente, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, isso é tão óbvio. Virgínia foi assistir um vídeo um jogo de Vini Júnior no campo. Ela tirou a foto exatamente igual como todas as outras peguetes de Vini Júnior tirava foto. E aí fizeram uma análise das 4, se eu não me engano, tiveram 4 mulheres, as 4 últimas, e a foto, a pose era a mesma. Vai dizer pra mim que Virgínia não pensou nisso antes de tirar uma foto. Gente, a blusa é a mesma, a assinatura é a mesma, e a posição, mostrando aqui a blusinha aqui pra trás, é a mesma. Aí você quer dizer pra mim e não dizer que tudo que essa mulher faz não tem alguma coisa. Se é ela, se é equipe, a gente não sabe. Até porque eu acho que ela tem ela tem um bom relacionamento com o Léo Dias. Com certeza ela deve ter uma equipe por trás dela que deve pensar em tudo isso. Então, sim, afinal, a estratégia eu expliquei? Não, eu só comecei a falar um monte de coisa de Virgínia aqui, né? Mas é isso. É basicamente isso. Eu anotei tudo que eu tinha que falar aqui e saí falando loucamente. Mas, enfim, eu quero que vocês me digam se vocês acham que foi abuso de poder, digamos assim, da marca da WePink, né, nessas lives. É algo que é comum, eu sei que pra gente, enquanto consumidor, é chato demorar para receber, mas geralmente quando empresas grandes fazem esse tipo de campanha, geralmente tem esses problemas, sim, é normal. É problema, gente, de empresa grande, tá? Por exemplo, se você cancelar a compra, não fique achando que dentro da precificação deles já não estão, tipo assim, calculados o quantos churns eles vão ter, exatamente por problemas de logística, que eu acho que hoje em dia é um dos grandes problemas de quem vende produto físico. Deixa eu puxar um gancho aqui rapidinho para minha área, só para poder explicar. Eu estava conversando com uma cliente minha essa semana, ela é nutricionista e ela vende produtos físicos. Em que sentido? Ela vende shot de imunidade, ela lançou agora uma creatina, Creadream. É um lançamento, assim, é uma creatina para tomar à noite, porque vem componentes que auxiliam no sono. Não é só aquela creatina para você tomar antes do treino ali de manhã, ela é exatamente para você tomar à noite. E aí ela falou, eu fui pegar os resultados de vendas desse mês, né, do lançamento e tudo mais, e ela falando que a frustração foi porque ela só vendeu na região dela. Ela acabou não vendendo para fora, né? Mandando o produto dela para outros lugares. E aí eu virei para ela e falei bem assim, tá, e se isso acontecesse, as pessoas comprariam? Porque para pensar comigo, um produto que custa R$100. Se fosse mandar, por exemplo, para mim, que tô aqui em Itabuna, na Bahia, de frete, seria mais ou menos uns R$60, R$70. Eu compraria o produto? Alguém aqui compraria pagando R$70 de frete, R$60 de frete? Então, a logística é um dos grandes problemas hoje que quem vende produto físico encontra. Existe uma estratégia de vendas das redes sociais que é chamada de estratégia cebola. Cebola por quê? Eu não sei se vocês observaram que a cebola ela tem vários núcleos.
E aí, o intuito dele é o seguinte: você precisa tratar as suas vendas pensando na cebola, de dentro para fora. Então, você começa a vender dentro da sua região, você fica famosa dentro da sua região, você se torna ali uma grande influente, enfim, dentro da sua região, e a partir desse momento você começa a expandir. Como seria isso se eu fosse vender produto físico hoje? Eu venderia dentro de Itabuna-Ilhéus, e aí eu venderia muito, eu ficaria focada só aqui em Itabuna-Ilhéus, Itabuna-Ilhéus, Itabuna-Ilhéus. Pra quê? Pra quando eu fosse expandir, por exemplo, pra Bahia inteira, eu tivesse como chegar nos Correios e fazer um contrato para que eu recebesse um certo desconto ali na hora de enviar as minhas mercadorias. Eu já teria grana para poder investir no site para que essa venda ela já fosse direta. Eu não tenho que ficar calculando a cada venda para poder passar para o cliente e gerar um Pix ou gerar um link novo. Então, essas vendas aqui no regional, ela me daria grana. Eu pegaria essa grana e investiria em todo um suporte para que eu conseguisse mandar para fora. E aí, a nível Bahia, a mesma coisa. Ninguém te conhece, vai passar a conhecer, você vai começar a vender. Aí, a partir desse momento, vai entrar o dinheiro ali. Esse dinheiro ele precisa reinvestido para quê? Para que você consiga vender nos estados que estão ao redor da Bahia, para depois você pensar no Brasil todo. Hoje já tem os marketplaces que ajudam demais nessa questão de logística, né? Que é o quê? Mercado Livre, Shopee, acho que agora o TikTok Shop, eu não sei muito bem como funciona, mas eu acho que a Amazon também, que você pode colocar o seu produto lá dentro do marketplace, e toda essa parte de logística fica com responsabilidade do site, né? O seu trabalho vai ser divulgar, mas mesmo assim, você precisa pensar dessa forma, primeiro de dentro para fora, tá? Ninguém começa vendendo, porque a logística é um dos grandes problemas que existe, só que a gente tem que entender que Virgínia é nível nacional, então não justificaria ela começar vendendo pouco, mas pensa produzir em grande escala. É muito caro e muito custoso, tá? Mas é isso, acho que a gente já falou demais de Virgínia. Então, se você acha que ela abusou realmente, né? Você acha que me conta aqui nos comentários se você acha que realmente foi abusivo tudo que ela fez. Se você compraria. Porque eu vi muita gente falando, nunca mais eu compro. Nunca mais eu vou dar dinheiro. Quem dá dinheiro é a Virgínia. Eu dou dinheiro a Virgínia, tá, gente? Eu não vou mentir. Dou mesmo. Carol botou aqui, eu acho pode ser abuso de poder. Não gosto quando compra e demora pra chegar. Agora muitas vezes também a gente precisa analisar se não é os Correios que tá lascando também com a nossa vida, né, gente? Porque Correio também é uma bênção, tá? Tanto que quando eu posso escolher, eu sempre escolho uma transportadora. Eu sempre escolho transportadora. Além de ser mais barato, às vezes é mais rápido do que os Correios, tá? Eu vou entrar na temática aqui agora. Eu não preparei equipe, não tem imagem, não tem nada, mas eu quero falar um pouquinho só pra gente poder finalizar. Eu sei que hoje não foi muita coisa, porque a gente não tem convidado e sou eu falando e acaba ficando chato, mas enfim. Eu quero falar um pouquinho sobre a tiktokização do Instagram. Já ouviram falar isso? O que seria essa tiktokização do Instagram? Eu vim até falando com Milena no carro, que eu estou... Olha, a equipe preparou um framezinho pra gente poder colocar aqui. É muito rápido. Qual é o lance da tiktokização do Instagram? Eu acho que a gente vem observando nesses últimos dias que o Instagram tá virando um TikTok. E existem seus pontos positivos e existem seus pontos negativos. O que as pessoas não... O que você precisa entender é o seguinte, rede social, a Instagram é uma rede social. É uma rede social principalmente de interação, né? A gente troca interação com as pessoas ali. Quando começou o Instagram era basicamente uma rede de fotos e depois ele foi colocando os vídeos e tudo mais, só que era algo muito pessoal. Era aquela viagem que você fazia e postava aquelas fotos lindas, foto das plantas, foto das cachoeiras, foto das praias. Era tudo muito montado quando surgiu o TikTok e é uma rede social de troca, de interação. É por isso que os seguidores, o número de seguidores é muito importante dentro do Instagram, tá? Não deveria, mas querendo ou não principalmente quando você precisa passar uma certa autoridade, as pessoas elas vão analisar um pouco isso sim, se você tem número de seguidores ou não. Mas o que acontece? O TikTok não é uma rede social. E choquei um total de 300 pessoas. Não. TikTok não é uma rede social. TikTok é uma rede de descoberta.
E aí, qual é a diferença? O foco do TikTok não é interação. É só vocês analisarem como funciona o algoritmo deles. E é exatamente por isso que o algoritmo deles é muito mais assertivo do que o do Instagram. Quando você visualiza, eu postei até nos meus stories essa semana. Quando você visualiza um vídeo no TikTok e você assiste ali um determinado tempo daquele vídeo, não precisa ser todo, mas se for todo, melhor, o que acontece? Você não precisa seguir, você não precisa curtir, não precisa comentar, não precisa compartilhar, não precisa fazer nada. Mas eu tenho certeza que até o final do dia você vai receber mais uns 5 vídeos daquela pessoa. Por quê? Porque é uma rede de descoberta. Você vai descobrir gente novas. É por isso que quando você abre o TikTok, a primeira aba que aparece não é a de amigos, é a For You, que é exatamente ali onde o aplicativo ele vai te entregar cada vez mais conteúdos novos. E se você gosta do conteúdo, como é que ele sabe que você gosta? É quando você dá atenção àquele conteúdo, ele vai continuar te entregando. E aí surgiu uma outra demanda por conta desse funcionamento do algoritmo, que é a padronização dos conteúdos. Os conteúdos, eles passam a ser literalmente iguais. Como assim? Se eu tô gravando o conteúdo dessa forma, com esse fundo, esse microfone, o telefone aqui, isso aqui tem que ser o meu padrão. E toda a minha produção, ela deve ser exatamente assim. Às vezes eu vou repetir o tema, às vezes não, mas existe essa padronização para poder fazer o quê? Para gerar reconhecimento. Se a pessoa recebe 3 vídeos, ela consegue entender que é da mesma pessoa. Deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários aqui. Será que, assim, o Instagram pode perder pessoas, já que algumas pessoas não gostam do TikTok? Vamos lá. Isso é algo, acho que tinha mais a ver no início do TikTok. Qual é o lance do TikTok? Lá é uma rede de descoberta, tá? Como lá não é uma rede social, o que acontece? Ele vai te mostrar, por exemplo, tudo. Então, você vai ver vídeo de dancinha, você vai ver vídeo de humor, você vai ver vídeo de receita, vídeo de arrumando a casa. Você vai ver vários conteúdos. Ao longo do seu consumo, e dentro do TikTok existe uma forma de você clicar e dizer que não tem interesse naquele ali. O algoritmo, ele vai moldando a seu consumo ali dentro de acordo com o seu gosto, tá? Então, assim, gente, eu posso só falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o assunto? Meu marido tá aí embaixo. Já que me disseram que podcast é tudo livre, que a gente pode fazer tudo, deixa eu avisar que meu marido tá aí embaixo. Tá aí embaixo, gente. Meu marido tá aí embaixo. Tá aí embaixo. Então, o que acontece? As pessoas costumavam achar que o TikTok era vídeo de dancinha. Né, era só vídeo de dancinha, era só esse tipo de conteúdo, mas na verdade é que você parava para prestar atenção na merda da dancinha, e aí o algoritmo te entregava um monte de dancinha. A culpa era sua, porque se você não consumisse a dancinha e você ou clicasse e dissesse não tenho interesse, o algoritmo ele vai parar. Eu, por exemplo, o meu TikTok, ele é basicamente o quê? Planejamento de casa, tipo assim, o que eu tenho de gente com coisa pra poder. Segunda-feira eu faço isso na minha casa, terça-feira aquilo. A comediante que eu amo, política, eu gosto muito de consumir a questão de política, aí vídeo de gato. Nossa senhora, vídeo de gato assim, ó, horrores. Não aparece dancinha, não aparece nada dessas coisas pra mim, porque eu já consegui acostumar o meu algoritmo dessa forma. Então, vocês falam mal do TikTok, mas o TikTok, pra isso, ele é muito mais eficiente do que o Instagram. O Instagram vira e mexe ainda vai mandar pra você ali no explorar, né? Alguma coisa que você realmente não tem interesse. Mas o Instagram já colocou o botão também não interessado. Eu não sei se pra todo mundo tá liberado, porque as coisas estão começando a surgir assim agora, tá? Mas já tem ali. Dentro do Instagram também já tem o botão de não interessado. Então parem de ter esse preconceito, entendeu? Com o TikTok, porque o TikTok é muito bom. Inclusive, hoje, quando eu vou buscar inspirações de produção de conteúdo, eu vou no TikTok. Quando eu quero saber de alguma notícia, eu vou no TikTok. Luta do Popó. Eu fui ver no TikTok quem realmente tinha dado murro lá no cara que desmaiou o cara, que eu esqueci o nome agora, do cachorro louco, tá? Então eu vou direto no TikTok porque ele é muito mais eficiente do que o Instagram, tá? O próximo comentário aqui. O que define de fato um bom engajamento nas mídias sociais hoje? Então, eu vou deixar, acho que talvez como dever de casa para vocês. Clique em ver insights dos seus conteúdos e aí você vai analisar qual é a primeira métrica que aparece. Eu vou pedir para alguém fazer isso aqui e dizer para mim qual é a primeira métrica que aparece quando você clica em ver insights no Instagram.
Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dica, vão fazer live, não calem a boca, não deixem a audiência sem conteúdo, falem o tempo todo. Por isso que eu falei que era com visualizações. Então, como é que você sabe? Visualizações, gente, hoje é a principal métrica do Instagram. Então, quando você vai analisar engajamento, você precisa analisar primeiro as suas visualizações, como é que tá, porque são as visualizações que vão determinar todas as outras métricas. Por quê? Logo depois de visualizações vem engajamento, provavelmente. Por quê? Quanto mais pessoas visualizam o seu conteúdo, maior vai ser a interação do seu conteúdo. Então, hoje, o que é que vocês têm que buscar? Visualizações, principalmente de não seguidores. Por quê? Hoje, como o foco vai passar a ser descoberta e não relacionamento, como o Instagram era, hoje vai ser muito mais difícil das pessoas te seguirem, porque o algoritmo vai se tornar tão inteligente ao ponto de que ser exatamente igual ao TikTok. É por isso que eu falei que da TikTokização do Instagram. Você vai consumir conteúdo ali na For You e aí os conteúdos vão aparecer repetidamente pra você. E aí você as pessoas acho que vão ficar mal acostumadas, porque as pessoas elas são mal acostumadas. E aí essa questão de seguidor vai ser muito forte, assim. Pra pessoa te seguir realmente hoje vai ser muito complexo. Então, pra quem não cresceu, acho que vai ter uma dificuldadezinha assim de crescer. Infelizmente, é uma péssima notícia, mas sou eu que estou achando, tá? Não sei se é verdade, mas é isso aí. Então, se vocês quiserem saber o que é importante ou não, sempre vão lá ver os insights, tá? Quando vocês abrem também um painel profissional, vocês podem observar. A primeira métrica que aparece é visualização. Se ele coloca pra você já de cara as visualizações, é porque ela é a mais importante. É ela que vai puxar todo o resto dentro do seu Instagram. Tem mais pergunta, né? É apenas sobre curtida, comentários ou a métrica mais importante, acabei de falar, né? A próxima pergunta, como transformar um seguidor engajado em um cliente pagante? Tem uma coisa, gente, que eu amo, é a parte que eu mais amo, que é a parte de vendas. Tem uma coisa chamada social selling. O que é isso? É vendas através de relacionamento, tá, gente? Qual é o lance de você conseguir transformar um seguidor em cliente? Não é colocando um link nos seus stories falando assim, compre aqui que a pessoa vai comprar. Óbvio, como eu falei da questão dos produtos físicos. Se você tem preço, você vai conseguir chamar a pessoa pelo preço. Mas, por exemplo, se você é uma nutricionista, sua consulta é R$600. Não vai ser algo simples de você pegar, colocar o link lá e dizer, tô com a agenda aberta. Não é mais assim há muito tempo, tá? Você precisa ter um relacionamento, você precisa ter uma troca. Na verdade, você precisa usar o seu engajamento ao seu favor. Se a pessoa curtiu alguma coisa sua, comentou em algum post seu, se a pessoa interagiu em uma enquete, botou uma caixinha de pergunta, você precisa, a partir desse engajamento, tá? A partir dessa interação, gerar um relacionamento com a pessoa. E aí, óbvio, existe scripts, existe um passo a passo para que você consiga fazer isso, mas aqui não é o local para mim poder te dizer, eu só estou dizendo que tem para você saber como. Aí você vai ter que falar comigo, depois mandar um direct, entendeu? Pra gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho inclusive um treinamento comercial focado apenas nisso, mas hoje o lance é social selling, que é vender com relacionamento. Você pega o engajamento e transforma em alguma coisa. Olá, social selling é o quê? Social media, que é exatamente a produção de conteúdo. Você produz conteúdo para poder trazer a visibilidade. Gente, essa equipe é sensacional, show de bola, foi rapidinho, já apareceu aqui. Tá? Então, a produção de conteúdo ela vai servir apenas como geração de demanda para que você consiga abrir uma caixa de diálogo, abrir ali uma conversa e a partir disso você começar a trazer vendas e enfim, ofertar o seu serviço. Certinho? Tem uma próxima pergunta aqui. Qual é a diferença fundamental entre vender para audiência e vender com a audiência? Vender com a audiência, eu acho que seria, gente, o boca a boca. Vocês concordam comigo? Tipo, vender junto com a audiência. Eu acho que entra indicação, eu acho que entra o boca a boca. E vender para a audiência é exatamente isso. Você pegar das permissões que a audiência dá. Quais são as permissões? É um clique ali na enquete, uma resposta uma pergunta na sua caixinha, um comentário no seu post. É pegar dessa permissão prévia para abrir uma caixa de diálogo e a partir daí você começar a vender.
E aí, e qual abordagem gera mais resultados a longo prazo? Aí eu não vou dizer, né, gente? Porque aqui, no caso, é meu treinamento, né? Eu não vou dizer, não vou entregar o ouro, assim. Já tô entregando demais. Você sair aqui desse episódio, você vai ter que, com papel e caneta, acho que vai dar umas 2 folhas de papel, tudo que eu falei aqui. Vamos lá. Qual a diferença? Ah, sim. A Carol botou aqui. Em termos práticos, como o tráfego pago complementa a estratégia orgânica? Tá, vamos lá. Vamos pensar comigo aqui de forma bem simples para poder simplificar. A questão do como é o tráfego orgânico. Você postou o conteúdo hoje, com 24 horas você vai ter ali uma prévia de como rodou esse conteúdo, tá? O tráfego pago, ele serve para quê? Ele serve para impulsionar o que o orgânico, digamos assim, fez. Isso eu tô falando do botão impulsionar ali dentro do próprio Instagram, tá? Ele vai impulsionar. Como é, Ravena, então, que você decide qual conteúdo impulsiona? E é literalmente impulsionar no sentido de impulsionar, do verbo mesmo impulsionar, tá, gente? É ter essa ação, é colocar dinheiro ali dentro para que a plataforma entregue o seu conteúdo para mais pessoas. E aí, como é que você escolhe qual conteúdo você vai fazer isso? Dentro de 7 dias, você vai postar todos os dias, aí você vai pegar o melhor resultado. Qual é o conteúdo que teve o melhor resultado? Primeiro ponto, visualizações. Segundo ponto, interação. Terceiro ponto, atividades dali dentro do seu perfil, visitas no perfil e número de seguidor. Tudo isso você vai ter acesso dentro da própria plataforma. O Instagram te dá tudo isso aí de forma simples, tá? Então é dessa forma que você decide qual conteúdo. Clicou no botão turbinar, fez as configurações ali, e aí o que é que vai acontecer? O seu conteúdo ele vai ser entregue para mais pessoas, tá? Deixa eu só quebrar um mito aqui, que as pessoas falam, ai, quando eu paro de turbinar, meu engajamento cai. Ele não cai, ele volta ao normal. Se você está impulsionando algo aqui, você para de impulsionar, automaticamente o seu engajamento vai voltar ao normal, ao que era antes. Se você quiser que ele continue impulsionado, você precisa impulsionar. Então, para com esse mito de que turbinar conteúdo vai acabar prejudicando o meu engajamento. Não prejudica nada. Você tem algo turbinado, ele vai crescer. Você parou de turbinar, ele vai voltar para o ponto onde ele estava. É simples, tá, gente? Eu imagino que seja simples, né? E qual a diferença do turbinar para a questão do tráfego mesmo? Quando a gente faz tráfego, que são aqueles anúncios que aparecem no YouTube, em todas as redes sociais, geralmente a gente pega mais para vendas, né? Vocês podem observar que o tráfego, geralmente, ele é mais para vendas. Ali, exatamente, você vai pegar e você vai vender o seu produto ou o seu serviço. Você vai criar, a gente chama de criativo, mas são conteúdos específicos para venda, né? Que aí vai ter aquele clique aqui para adquirir. E aí, que é uma CTAzinha no final, que é para venda. Então, geralmente, a gente utiliza o botão turbinar para crescer a audiência, para aumentar o engajamento. E a gente utiliza os anúncios para vendas. E por que a gente utiliza de forma separada? Eu não posso vender com o botão turbinar? Pode, só que você fazer o anúncio pelo gerenciador de anúncios, ele vai te dar muito mais funcionalidades para fazer com que aquele anúncio chegue na pessoa certa, tá? A diferença é basicamente essa. É literalmente essa, tá? Próxima pergunta. O link na bio e o direct são os principais pontos de conversão? Eu digo ainda mais que é o direct, tá? Por quê? É só a gente pensar comigo. As pessoas, elas são preguiçosas. Bora ser realista aqui. Como as pessoas, elas são preguiçosas, pensa comigo. A pessoa, ela vai ver o seu conteúdo, aí ela tem que clicar no seu arroba, para cair no seu perfil, para então clicar no link da bio, que vai ser redirecionado. Muitas vezes vai ter uma página de redirecionamento perguntando se você tem certeza que quer fazer aquela ação, para ela clicar novamente e ir direcionado para qualquer outro lugar. Olha que trabalho desnecessário, onde você pode chamar a pessoa no direct, oferecer o seu produto ou seu serviço. Ali mesmo no direct, você manda o link de pagamento, a pessoa paga, você pergunta qual é o endereço e manda entregar. Acabou. Entendeu? O lance que vocês precisam entender é que vocês estão muito mal acostumados. O Instagram não é site de vendas. As pessoas não entram ali para clicar em um botão e comprar. As pessoas estão ali para ver a vida de Carlinhos Maia, para ver a vida de Virgínia. A venda dentro do Instagram, quem precisa fazer é você. É você que precisa ir atrás do seu cliente. Se você ficar simplesmente só produzindo conteúdo, colocando meme ali, isso não vai te fazer vender. A produção de conteúdo, olha quem tá falando pra você, é uma social media. Ela serve apenas e unicamente como geração de demanda. Mas quem precisa correr atrás disso aí é você. O trabalho de vendas tem que ser seu. Ou se você é uma pessoa muito ocupada,
um médico, um cirurgião, você vai pagar uma pessoa para poder fazer isso. E não é uma pessoa com aquela vaga de emprego, não, tá? Seu conteúdo que vai fazer é você que vai produzir os seus stories e a pessoa ela vai estar ali unicamente finalizando a venda. Você vai contratar um comercial, uma vendedora para vender, tá? Não faça igual aquela loucura lá daquela venda, não, tá? Aqui, ó, botaram de novo aí, ó lá, ó, não façam isso não, viu, pelo amor de Deus, tá? Nada de vendedora blogueira aqui, seu conteúdo é você quem vai produzir, e aí você pode contratar uma agência para que ela te dê todo o suporte na produção de conteúdo e contrate uma vendedora à parte para poder fazer a parte de vendas, tá? Até porque, gente, embora ser honesto aqui, você contrata qualquer pessoa às vezes para poder fazer a venda, para trabalhar ali como comercial, e depois vocês se questionam porque a pessoa não entrega resultado, porque a pessoa não é especialista naquilo. As pessoas, vocês precisam parar de achar que qualquer um vai entregar aquele resultado. É óbvio, você vai pegar uma pessoa novinha, de 17 anos, que é um quadro em branco, você vai pagar um treinamento para a pessoa ela vai ser treinada, ela pode sim te entregar resultado. Mas, assim, se você quiser realmente um resultado ou um trabalho bem profissional ali, não tem jeito, você vai ter que contratar um especialista. Sinto te informar. Coça o bolso, gente, coça o bolso. Vamos lá. Qual a importância de ter um nicho muito bem definido? A social media acha melhor que falar para todos ou focar em um público específico para se tornar mais influente? Eu postei um conteúdo essa semana, não seja um pato, né? Não seja um pato, porque o pato, ele nada, anda e voa, mas ele não faz nada direito. Então, não seja um pato, não fale para todo mundo. Tem um nicho específico. Se você fala de roupa, se você vende roupa, tá? Eu vou dar todo mundo muito exemplo de produtos físicos, porque querendo ou não, aqui na nossa região, o que domina, né, é o comércio, tá? Por isso que eu tô usando muito produtos físicos. Se você vende, por exemplo, roupa, você tem uma loja de roupa. Você falar de maquiagem, de calçados, não é fugir do nicho, continua dentro do seu nicho de beleza. O que você não pode é vender roupa e tá falando de política. Você entende que não casa muito, você pode acabar às vezes afastando a pessoa do que trazendo a pessoa para perto de você. Então não fale com todo mundo, não seja um pato, tá? Pato não nada direito, não anda direito e não voa direito. Não seja um pato, nicha ali, fala tudo bonitinho, faz uma linha editorial. O que é uma linha editorial, Ravena? Determina quais são os temas que serão abordados no seu perfil. Qual é o lance, assim, de forma bem resumida. Qual é o tema principal? É o que você vende? Roupa. Qual o tema secundário? É um tema que pode complementar o principal. Maquiagem, cabelo, unha, qualquer coisa do nicho de beleza. E o tema secundário é o quê? É sua vida, trazer sua personalidade ali pra dentro da produção de conteúdo, tá? Já é papo reto, o podcast botou boa noite, meninas, sejam bem-vindas ao Hub 73, vamos firmes e fortes. É o patrão, viu, gente? O patrão tá presente aí. Ela botou palminhas! Gente, essa equipe é sensacional, eu não consigo, eu vou reagir, gente, eu vou reagir. Maravilhoso, adorei. Jai botou novamente, que conteúdo maravilhoso, não existe vendedora blogueira, cúmulo do absurdo, é o cúmulo do absurdo isso, acho que isso vou levar pro resto da vida como exemplo, vendedora blogueira foi o cúmulo, tá? Outra pergunta, muitos criadores de conteúdo têm medo de se expor. Qual é o limite saudável entre a vida pessoal e o profissional que constrói a influência sem comprometer a privacidade? Eu acho que, na verdade, aqui tudo depende da personalidade da pessoa. Por exemplo, eu não tenho problema em postar. Eu tenho 2 perfis, caso vocês não saibam. Eu tenho meu perfil profissional, que é basicamente do profissional. E aí o que envolve é a gente ter uma linha editorial bem definida. Eu vou falar sobre o que eu vendo, marketing e vendas. E eu tenho uma linha complementar. Aí eu posto quando eu vou no congresso, eu posto uma viagem, eu posto os meus estudos, esses são os temas complementares. E eu tenho um perfil que é um daily, nesse perfil eu digo que ali sou eu de verdade, onde eu posto minha vida. Mas o que eu posto da minha vida? Meu marido quase não aparece, eu não exponho a intimidade dele. Eu não preciso expor ou usar da imagem dele para construir a minha audiência. Óbvio que todo mundo sabe que eu sou casada. Eu tô o tempo todo falando meu marido, eu tô o tempo todo falando que eu sou casada. O tempo inteiro. Que é pra poder o quê? Que é pra poder limitar. Todo mundo sabe que eu sou, mas eu não preciso ficar expondo a vida da outra pessoa. Acho que tudo vai da sua personalidade. Eu gosto de aparecer, eu apareço. Eu não gosto de aparecer. Existem estratégias de você mostrar sem necessariamente precisar mostrar. Ravena, não quero mostrar minha intimidade, mas vai viajar no final de semana, você vai querer postar uma foto. Não custa você postar uma foto,
Pronto. Dia das Mães, você vai querer postar uma foto com sua mãe ou com seu filho. São esses pontos que vocês vão colocando dentro da sua produção de conteúdo que passa a sensação de que a pessoa te conhece ou que a pessoa tem uma noção daquilo ali, mas necessariamente você não precisa se expor nem expor. Muita coisa que acontece da minha vida eu não posto nem no meu dele, porque tem coisas que não cabem, entendeu? Tem coisas que não casam. Mas, por exemplo, eu tô indo pra academia, deixa eu contar aqui uma coisa a vocês. Eu vi hoje um conteúdo sobre isso. Cala a boca, Milena. O povo me entregando aqui. Deixa eu contar aqui uma grande novidade. Vocês sabem que a galera que ganha grana, né, principalmente dentro do digital, a nova moda agora deles é serem, defenderem a saúde. Existe uma marca, Olé, que todas as blogueiras passam o dia vestidas naquelas roupas de academia, chiquérrimas, vão para reuniões de negócios, porque isso é o que está em alta da galera high ticket, tá? Por quê? Porque, por exemplo, mostrar que você tem tempo de cuidar da saúde significa, dentro das redes sociais, que você tem dinheiro para poder bancar aquilo ali. Então, isso agora é high ticket, falar de saúde, mostrar saúde, tá na academia. Então, como eu não sou besta nem nada, toda vez que eu vou na academia, eu tiro uma foto, eu posto um negocinho, que é pra ir tentando fazer parte do hype. Eu vou voltar, gente, eu tava parindo vários filhos. Assisti o podcast ontem, se não assiste também pra você entender quais os filhos eu pari. Só vai entender que tem que assistir tudo pra poder entender o lance, tá? Então é isso, mostre o que você acha que seja saudável pra você, tá? Eu gosto de mostrar, eu gosto de falar, eu não tenho problema com isso, mas, por exemplo, quando eu tô com pessoas, geralmente eu não vou ficar mostrando as pessoas. Eu mostro Milena, que gosta, que trabalha com isso também, que tá comigo o tempo todo. Mostro os pessoais aqui nos bastidores, vou mostrar mesmo, e aí eles não têm escolha, eles vão ter que aparecer. Já me autorizou, tá? Porque se eu quiser produzir, pode produzir, vou produzir. Então mostre, mas no mais, não tem problema não, tá, gente? Vamos lá. Qual é o maior erro que você vê as pessoas cometerem hoje nas mídias sociais que está impedindo o seu crescimento, engajamento ou vendas? Caramba, o maior erro. Não postar todos os dias. Pensar que vai vender no feed. Você não vai vender no feed. O foco do feed, a função do feed não é vender. O foco do feed é trazer pessoas, é gerar demanda para a venda. Então, não faça isso, tá? Meu Deus do céu, o erro que impede é o quê? Postar conteúdo fora do formato, tô vendo bastante, principalmente depois dessas atualizações do Instagram. Postar vídeo na horizontal, usar ainda aqueles banners quadrados que não existe mais. O Instagram já é 3x4 há muito tempo. Então, acho que são erros, assim, que vai acabando, tira a credibilidade da produção de conteúdo, tá? Eu abro um perfil e vejo tudo errado e falo, aí não tem ninguém trabalhando. Aí não tem. E se tem alguém trabalhando e entregando esse tipo de resultado, demite, porque não vale nada. Outra aqui, se você pudesse dar apenas uma dica de ouro para quem quer ter sucesso no marketing digital este ano, qual seria? Entenda sobre rede de descoberta, rede de indicação. Produza conteúdo que seja topo de funil. Topo de funil em que sentido, Ravena? Eu costumo sempre utilizar como exemplo de conteúdo topo de funil infotenimento. O que é isso? Utilize como gancho o entretenimento, tudo que tá aí. Por exemplo, hoje isso aqui foi basicamente um experimento de infotenimento, tá? Eu trouxe pautas que estão em alta, eu trouxe um caso polêmico da contratação, eu trouxe Virgínia, que é um grande nome do entretenimento, para usar como gancho para mim poder passar o meu conhecimento técnico. Quando eu digo gancho, eu vou ser mais prática. Por exemplo, você vai fazer um carrossel falando sobre como a roupa de Virgínia foge de alguma coisa, né? Usa a foto de Virgínia na capa do seu carrossel. O carrossel pode ser todo liso, mas use ela na capa para chamar a atenção. Você vai gravar um vídeo, nos 3 primeiros segundos, utilize o nome dela de alguma forma, tá? Por exemplo, a estratégia que Virgínia utilizou para conseguir vender 1 milhão na sua live shop. E com a imagem dela aparecendo logo ali como gancho visual também no vídeo. É infotenimento, tá? Sempre pensa nisso. É você utilizar do entretenimento para poder trazer visibilidade no meio daquilo ali, você colocar uma técnica. Eu tava conversando com um cliente meu, Jean, eu mostrei até a Milena antes da gente vir, um conteúdo dele que ficou maravilhoso, né? Ele é Nutri, pegamos uma Nutri gigantesca, né?
E aí, usamos os comentários do post dela para gerar um post. Ela fez um post assim, aí comente aqui qual foi a maior loucura que o nutricionista já te contou. Aí a galera começou a comentar. E aí a gente fez um vídeo de entretenimento onde ele reagiu aos comentários das pessoas. E isso não deixa de ser. E no final ele sempre pontuava. Por exemplo, a pessoa falou sobre a questão das 4 castanhas. Ele falou, gente, isso não é lanche, isso não enche barriga. Então ele utilizou desse entretenimento para poder passar informação. Então essa é a melhor forma hoje de você ter visibilidade em 2026. Porque lembra, você precisa ser visto. Ah, e outra coisa, isso aqui eu acho que é pra gente finalizar. Se um formato deu certo, repita incansavelmente aquele formato. Por quê? Como o Instagram ele tá virando um TikTok, daqui a pouco o algoritmo vai estar funcionando da mesma forma. E essa padronização de formato, ela será essencial para que você continue sendo vista, para que você gere aquela questão da comunidade que é grande, que é rica dentro do Instagram, tá? Aqui no TikTok não tem. Então, se esse formato deu certo, esse formato de conteúdo deu certo, replica, 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 replica. Estratégia que funciona, você não muda. Outra coisa, não copie conteúdo de fulano. Veja, teste, existe a função teste no Instagram, teste o formato. Funcionou? Repete, repete, incansavelmente repete, tá? E é isso, acabamos as perguntas aqui, graças a Deus. E eu acho que eu falei demais, né? E como eu estava sozinha, preciso segurar o trem aqui não é tão fácil, tá? Mas é isso, eu acho que eu vou criar uma palavra-chave para quem chegou até o final, para colocar nos comentários. Não é aqui no bate-papo, não, é nos comentários. Se você chegou até aqui, se você chegou até o final, pra gente poder finalizar com chave de ouro, você vai comentar TikTok? Não, TikTok do YouTube é foda. Não, TikTok não. Engajamento é muito grande. Engajamento. Você vai comentar engajamento aqui nos comentários, tá? Se você chegou até o final, se você gostou, comenta engajamento, que é pra eu poder saber que você chegou até aqui e eu vou te responder, tenha certeza disso, tá? E sou eu mesma que respondo, porque eu ainda não tenho dinheiro pra poder bancar a equipe completa. É eu mesma que vou responder, tá? Então é isso. O mundo do marketing digital é incrível, tá? Já vou deixar agendado com vocês aqui. Meu próximo podcast é daqui a 15 dias. Ai, Ravena, por que você não vem semana que vem? Eu, na verdade, não vinha, né? Mas Jai falou que não. Você vai fazer toda semana sim. Mas semana que vem, na quarta-feira, é meu aniversário. Palminhas, palminha. Bota palminha, bota palminha. Êêê! Botou, ele botou. Semana que vem é meu aniversário, então eu não vou fazer. E eu já quero vir com um convidado. Então a gente precisa preparar, pautar, organizar, enfim. Então eu prefiro fazer daqui a 15 dias. E aí a partir desse próximo, já com o convidado, toda semana, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, eu estarei aqui para poder divertir você e trazer um pouquinho de marketing com muito bom humor, né? Vocês tiveram um experimento de tudo isso aí. Então é isso. Curte, comenta, compartilha, me segue. Não esquece, senta o dedo, comenta engajamento e é isso. Um beijo e até o próximo. Partiu? Partiu!